Olá, doutora Paula, boa noite. Olá, boa noite, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Seja Tudo muito certo. bem-vinda. Só para Obrigada. apresentar, então, a doutora Paula, ela é doutora Paula Cristina dos Santos Lima Munhoz, ela é ginecologista, é obstetra, com especialização em medicina fetal e gestação de alto risco. Boa Isso noite, doutora. mesmo. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite a todos que estão participando dessa live hoje com a gente. Obrigado por estarem aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante e muito rico, bastante coisa para trazer para vocês hoje. Isso. Bom, na sexta-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas, então, para as pessoas mandarem algumas dúvidas, e a gente vai começar com elas. Antes, eu só queria dar um recadinho. Se vocês têm alguma sugestão de assunto que queiram abordar nas próximas lives, é só mandar ali na nossa DM e vamos tentar responder, né, fazer as lives de acordo com o interesse de vocês. Vamos então começar pelas perguntas enviadas na caixinha. Perfeito. Primeira pergunta enviada pela Juliane. Bebê com diagnóstico de hipoplasia de ventrículo esquerdo precisa de quantas cirurgias? Então, boa noite, Juliane. Sobre essa tua pergunta, a gente vai explicar um pouquinho. A hipoplasia de ventrículo esquerdo é uma malformação do coração do bebê. Isso a gente tem o diagnóstico através dos ultrassons morfológicos e através do ecocardio fetal, que é realizado no segundo trimestre da gestação. O morfológico entre 22 e 24 semanas de gestação e o ecocardio preferencialmente a partir das 28 até 32 semanas de gestação. Em alguns casos, a gente acaba antecedendo um pouco esse período. Ela é uma doença que precisa de tratamento cirúrgico, mas quem define essa questão de quantas cirurgias que o bebê vai precisar fazer é o cirurgião cardíaco pediátrico. Então, sempre quando a gente tem esse diagnóstico na gestação, a gente faz um acompanhamento em conjunto, né? A equipe do alto risco geralmente já entra em contato com um cirurgião cardíaco ou com um pediatra cardíaco para encaminhar essa paciente já para fazer a avaliação desse bebê ainda intraútero e programar, né? Porque toda cirurgia cardíaca precisa de um hospital que tenha amparo para esse bebê, né? O transporte mais seguro para esse bebê é dentro da barriga da mãe. Então, é mais fácil a gente já preparar todo o ambiente para o nascimento e para esse bebê ser avaliado pela equipe logo após o nascimento, nos primeiros dias, nas primeiras horas, do que de repente ter uma surpresa. Então, sempre a gente tenta programar isso durante o pré-natal. Não tem como a gente falar especificamente quantas cirurgias, porque depende da gravidade de cada caso, né? Certo. Doutora, agora uma pergunta enviada pela Gabriele. É ideal agendar a cesárea com quantas semanas pelo bem-estar da mãe e do bebê? Uhum. Então, a cesariana é uma cirurgia que a gente faz na grande maioria das vezes quando tem alguma indicação médica, né? E a paciente também tem essa opção de escolha hoje. A legislação permite que a paciente escolha se ela quer ter o parto normal ou ela quer ter o parto através de uma cesariana eletiva. Nesses casos, quando a paciente não entrou em trabalho de parto, quando o bebê não deu nenhum sinal ainda que está pronto para nascer, geralmente a gente orienta a agendar para as últimas semanas, né? Para mais próximo possível da data provável de parto. É claro que cada caso a gente precisa individualizar. Por exemplo, se a gente tem uma paciente que tem um diabetes gestacional, que está usando medicação, insulina ou medicação via oral, a gente acaba antecipando um pouquinho. Se a gente tem alguma alteração de líquido amniótico, de crescimento de bebê, tudo isso vai interferir. Mas o ideal é o mais próximo possível da data provável do parto, né? Se é uma gestação saudável, ou então quando o bebê dá o sinal dele, né? Quando começam as contrações ou quando rompe a bolsa, porque daí a gente sabe que esse bebê está prontinho para nascer. E agora a pergunta enviada pela Bianca. Vocês aceitam doula no Hospital Dona Helena? Sim, a gente aceita doulas no Hospital Dona Helena. O hospital ele tem um programa de credenciamento das doulas, né? Então, geralmente as doulas passam por uma orientação no hospital, fazem um treinamento e essas doulas podem acompanhar a paciente durante o trabalho de parto ou cesariana. Então, o que a gente sempre orienta para a paciente quando ela vai contratar uma doula? Ela se certificar com essa doula, se essa doula já passou pelo cadastro do hospital, se ela já fez o treinamento e se ela está apta para atender no hospital. Mas sim, é permitido doulas.
Inclusive, o cadastramento das doulas é feito diretamente no site do Dona Helena, certo? Certo. Bom, agora vamos para outras perguntas. Doutora, qual é a primeira coisa a se fazer quando, afinal de contas, uma mulher descobre que está grávida? Perfeito, Fernanda. Então, assim, o ideal hoje a gente trabalha com uma medicina muito preventiva, né? Então, sempre a gente conversa nas consultas ginecológicas que aquelas pacientes que estão planejando engravidar, o ideal é já fazer um acompanhamento prévio, fazer uma série de exames laboratoriais prévios e começar com algumas suplementações pelo menos 3 meses antes da gravidez. É claro que acontece gravidez de surpresa, né? E nesse caso, a primeira coisa é já agendar uma consulta com o teu ginecologista e obstetra para começar a avaliação, fazer o exame confirmativo de sangue da gestação, né? Ver como é que está a tua saúde em si, fazer os exames iniciais, já começar com os suplementos básicos da gestação, para que a gente tenha uma gestação mais saudável possível. Certo. E com que frequência que a mulher tem que fazer esse acompanhamento médico após descobrir que está grávida e qual a importância desse acompanhamento? Além de, Bom, obviamente, todas as coisas que você já citou. bom, o pré-natal ele serve para a gente cuidar da saúde da mãe, né? E da saúde do bebê. Ele é uma forma de prevenir algumas doenças, né? E a gente acaba fazendo o acompanhamento quando é uma gestação de baixo risco. Inicialmente ela é mensal, até 28 semanas de gestação, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. A partir da 28ª, 30ª semana de gestação, a gente acompanha a cada 15 dias e lá no último mês o ideal é que a paciente seja vista pelo seu obstetra toda semana, até o nascimento do bebê. Como eu falei, isso para gestação de baixo risco. Quando a gente tem uma gestação de alto risco, que tem alguma complicação por diabetes gestacional, hipotireoidismo, até gestações múltiplas, hipertensão, essa frequência vai variar de acordo com a gravidade da doença do paciente, né? E como que está se mantendo o quadro clínico dela, da doença prévia à gestação ou gestacional, e como que está a saúde dela e do bebê em si. Essa é uma das perguntas que estava na lista, né? Quais são os cuidados que têm que ser diferentes para uma gestação comum e para uma gestação de alto risco? Uhum. Então, assim, toda gestante, o ideal, né, a receita de bolo que dá certo para todo mundo, é cuidados em estilo de vida, né? Na real, não só a gestante, mas todos nós deveríamos fazer atividade física, né? Ter uma alimentação regular, balanceada, uma boa ingesta de água, né? E as pacientes de alto risco, geralmente a gente pede para ter um acompanhamento de perto numa equipe multidisciplinar. Então, uma nutricionista que possa acompanhar e fazer uma dieta balanceada para essa paciente, não só no caso de diabetes gestacional, mas, por exemplo, pacientes hipertensas ou que são sobrepeso, que têm uma obesidade, né? Para que tenham uma alimentação bem adequada durante toda a gestação. Certo. Bom, a Eduarda acabou de mandar uma pergunta. Pessoas com diabetes tipo 1 têm que fazer algum tratamento antes de engravidar, mais tireoide? O ideal, o diabetes tipo 1 é uma doença que a gente precisa que ela esteja bem controlada, né, antes de engravidar. Então, precisa que os índices glicêmicos estejam bem adequados, avaliar como é que está a função renal dessa paciente prévia e a tireoide também precisa estar bem compensada. Então, passar com o teu endócrino que te acompanha antes de planejar a gestação, deixar todos os níveis bem adequados, né, medicação bem em dia. Geralmente a gente mantém as medicações durante a gestação da tireoide, né, e da diabetes também, a gente só adequa as doses de insulina de acordo com o passar da gestação, porque durante a gestação a gente tem muita mudança hormonal, a gente tem produção de lactogênio placentário, que é um hormônio que ele imita o açúcar no sangue, né? Então ele acaba exigindo níveis de insulina maior durante a gestação. Então por isso que precisa já estar tudo muito compensado antes de engravidar. Porque aquela paciente que já entra com um diabetes descompensado, precisando de altas doses de insulina, tem maiores chances de complicação durante a gravidez, de precisar internar para compensar, maiores riscos de alteração na formação do bebê, principalmente no primeiro trimestre. A gente tem algumas alterações da parte de formação que a gente chama de caldequina na gestação, que é quando não forma os membros inferiores do bebê por uma diabetes extremamente descompensada. Então, o ideal é que já seja feito esse acompanhamento prévio à gravidez. Além do hipotireoidismo, da diabetes que você citou, quais são os outros fatores que fazem a gente considerar uma gravidez de alto risco? Então, a hipertensão, o sobrepeso e a obesidade, tá? Gestações múltiplas, independente de ser gêmeos, que é muito mais comum, né? Ou mais bebês também são consideradas gestações de alto risco.
pacientes que têm alguma doença autoimune prévia à gestação, por exemplo, um lúpus, adolescentes abaixo de 15 anos e mulheres acima dos 35. Nisso a medicina é bem cruel com a gente, porque a gente tem muitas mudanças hormonais, né, no final, a partir dos 35 anos. Então, as mulheres acima dos 35 anos também têm uma chance maior de desenvolver diabetes e pressão alta, então precisam de um acompanhamento mais de perto durante o período gestacional. E atualmente está bastante comum, né? Mulheres com, inclusive, mais de 40 engravidarem. A gente tem acompanhado bastante notícias, né, de mulheres famosas. A grande maioria. A grande maioria das pacientes que a gente pega hoje estão na faixa dos 35 mais. Certo. E então você já falou, né, que esse acompanhamento, então, na questão de gravidez de alto risco, ela tem que ser feita muito mais cuidadosa, né, muito mais cuidadosa e muito mais de perto. Isso, a gente faz a frequência das consultas com uma regularidade um pouco mais próximas, né? Não chegam a ser mensais. E essas pacientes às vezes demandam exames tanto de imagem como de laboratório, com uma frequência um pouco maior. Certo. Doutora, a imprensa divulgou recentemente o caso de uma cantora que ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e infelizmente depois a doença ficou mais grave, né? Ela foi diagnosticada com a síndrome de HELP e infelizmente ela teve a gravidez, né? A criança nasceu antes do tempo e acabou falecendo, infelizmente. Doutora, o que acontece com a pré-eclâmpsia? Qual é o diagnóstico para a pessoa saber que ela tem pré-eclâmpsia e quais são os cuidados? Uhum. Então, a pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva específica da gestação. Ela se instala geralmente a partir de 20 semanas de gestação, então da metade da gestação em diante, né? E ela acontece porque a gestação a gente forma a placenta, forma o órgão, então toda a nossa circulação modifica. E algumas pacientes têm uma predisposição genética a não se adaptar de forma adequada a essa nova circulação no período da gestação. Então, as nossas células de defesa, nosso sistema imune acaba fazendo com que essa circulação não fique tão adequada, né? A gente tem alguns fatores que acabam influenciando. A Alexa era a primeira gestação dela, então não tinha nenhum histórico prévio, mas a gente sabe que as gestantes que já tiveram hipertensão prévia à gestação ou que são hipertensas crônicas ou tem histórico na família, por exemplo, mãe ou irmãs que tiveram pré-eclâmpsia na gestação, tem uma chance muito maior de desenvolver. Mas geralmente a gente faz um acompanhamento nas consultas de pré-natal. Desde a primeira consulta é sempre verificada a pressão arterial da paciente e a gente fica acompanhando a questão de pressão arterial e peso. E algumas pacientes começam a demonstrar de forma indireta uma alteração muito grande no peso, uma oscilação de pressão, e essas pacientes a gente começa a rastrear a partir das 20 semanas, quando tem a alteração de pressão em pelo menos 2 momentos diferentes, não é uma avaliação só de pressão alterada que vai nos dar esse diagnóstico. A gente precisa ter 2 pressões pelo menos alteradas, com um intervalo de 4 horas pelo menos entre as medidas, para a gente começar a pensar e fazer os exames de diagnóstico. A gente faz os exames para diagnosticar através de exames de laboratório, né? E através de exames de sangue e urina para confirmar daí. Certo. A Alexa comentou que ela descobriu a pré-eclâmpsia porque ela estava com um inchaço nos olhos. Isso. Esse inchaço é o que as pacientes às vezes acabam reclamando pra gente, o ganho de peso, né? Que sentem que os pés, as mãos estão mais inchadinhas. E são pacientes que a gente verifica assim que o ganho de peso sai muito da curva esperada para gestação. Por exemplo, a gente avalia a paciente em um mês, depois ela volta com 3, 4 quilos a mais, né? E o inchaço facial, ele não é muito comum na gestação. A gente tem edema por aumento da circulação, por questão de retenção hídrica durante a gestação, mas é aquele inchaço que vai piorando ao longo do dia, a paciente acorda com o rosto e as mãos normais, os pezinhos não tão inchados, ao longo do dia vai inchando, mas faz o repouso e isso acaba regredindo no outro dia, ela não acorda inchada. Aquele inchaço persistente, principalmente região palpebral, pontinha do nariz, que a gente diz que é o nariz batatinha, às vezes, da gestante, né? Nas mãos e nos pés, realmente nos deixam com uma pulguinha atrás da orelha e nos fazem pensar e ficar um pouco mais atentos em relação a rastreio de pré-eclâmpsia. E, doutora, nós vivemos numa geração com muitas pessoas diagnosticadas com problemas de saúde mental, né?
ansiedade, depressão e outros fatores. O que isso pode influenciar durante a gravidez? Tem muitas medicações que são usadas para transtornos psicológicos, psiquiátricos, que não são liberadas por não serem estudadas durante a gestação. Então, sempre quando a gente tem uma paciente que já tem um acompanhamento psiquiátrico prévio à gravidez, a gente sempre revê as medicações que elas estão em uso. E se são medicações que não tem estudo comprovado, né? Ou que podem levar a alguma alteração no desenvolvimento do bebê, a gente pede para fazer a troca junto com a equipe da psiquiatria. A grande maioria das pacientes já conversam com o psiquiatra antes de engravidar, já para ir fazendo um desmame prévio à gravidez, e a grande maioria, ainda bem, chegam para a gente já ou com medicações que são tranquilas, né, que são seguras e liberadas pela Federação Americana para uso durante a gestação, e daí a gente vai acompanhando e revendo a dose dessa medicação. Mas isso pode influenciar, tem medicações que podem influenciar na parte de desenvolvimento e até malformação do bebê. Então, sempre a gente precisa ficar muito atento a isso e, quando necessário, precisa trocar a medicação. Na grande maioria das vezes a gente não suspende, né? Porque a paciente que tem um quadro ansioso, se a gente tira a medicação de uma hora para outra, isso vai piorar. E a gente tem que pensar lá na frente, no puerpério, essa gestante vai ter uma queda hormonal muito grande, vai ter uma mudança de vida muito grande em relação à chegada do bebê, muitos medos, modificação na rotina dela, que já podem por si só gerar um quadro ansioso. Então, a gente tem que garantir que isso não piore, né? Então, essa paciente tem que estar bem estabilizada e com as medicações que sejam seguras tanto para ela quanto para o bebê. Doutora, você estava falando das medicações de saúde mental. Há algum tipo de outro tipo de medicação que a pessoa tem que ter, que a mulher tem que ter cuidado quando ela faz o uso, se ela descobrir uma gravidez? Sim, existem alguns antibióticos que a gente não prescreve durante a gravidez, algumas medicações para epilepsia, convulsão também, que a gente precisa trocar durante a gravidez, anti-inflamatórios, né, que são, por exemplo, o diclofenaco, cetoprofeno, são medicações que a gente evita ao máximo durante a gravidez. Certo. E você já falou que atividade física é de extrema importância durante a gravidez. Toda mulher grávida pode e deve fazer atividade física ou tem algum cuidado que, dependendo do caso, a mulher tem que ter? Tem pacientes que, quando tem algum quadro que exija um repouso absoluto, por exemplo, um sangramento no início da gestação, né, uma dilatação precoce, uma bolsa que às vezes está no canal vaginal, essas pacientes a gente pede para que mantenham um repouso durante a gravidez, mas isso sempre é orientado pelo médico. Fora casos que não são orientados pelo médico, a gestante deve praticar atividade física e adequar a atividade física de acordo com a rotina dela. Então, por exemplo, não adianta eu falar para a minha gestante, a melhor atividade física para você é uma hidroginástica ou um pilates, sendo que ela nunca fez essa atividade física na vida, talvez ela prefira uma dança, uma caminhada. Então, a gente adequa para a paciente, para a característica dela. E é claro que tem algumas atividades que a gente precisa conversar com a paciente em questão de intensidade, frequência, né? Algumas atividades que têm um risco maior de impacto, de queda, a gente pede para ter um cuidado maior e tentar substituir por outras que sejam mais seguras durante a gravidez. Mas não tem nenhuma específica que a gente diga, precisa ser só essa, né? O ideal é que a gente individualize a paciente, porque não adianta eu falar para uma paciente, faz uma hidroginástica, e aquela paciente não gostar de piscina, não gostar de água. Ela vai ir uma vez e nunca mais vai voltar. Então, eu vou estar perdendo a chance de conversar, de ter uma conversa com a paciente, ver o que ela se adequa, né? E colocar atividade física que se torne um momento agradável para ela e para o bebê também. Então, sim, a gente libera a atividade física na gestação, é super importante, exceto em alguns casos que daí exigem, né, contraindicação médica, sangramento, placenta que esteja com algum sinal, por exemplo, placenta prévia, que tem risco de sangrar durante a movimentação, dilatação precoce, enfim, esses casos a gente acaba pedindo para a paciente ficar um pouco mais de repouso. E além do acompanhamento com o ginecologista, né, obstetra, como você já falou, quais são os outros profissionais que a gestante tem que consultar para fazer esse acompanhamento de forma mais saudável? Então, o ideal é que ela passe com uma avaliação com uma nutricionista, né, para avaliar a questão de dieta, orientação nutricional. Se tiver condições, a gente pede para ter uma equipe de fisioterapia pélvica também, para preparar essa gestante, o períneo dessa paciente para o parto, não só para o parto, mas para fortalecimento de coluna lombar,
que a modificação da nossa coluna durante a gestação causa bastante dor e desconforto. Então, a fisioterapia ajuda bastante nisso, né? E as pacientes que já fazem o acompanhamento com o personal, a gente acaba adequando melhor essa paciente à atividade física para o período da gestação. Pacientes que têm um histórico de hipertensão, que já têm algum quadro cardíaco, ou, por exemplo, um diabetes, como a Eduarda ali comentou, tipo 1, precisam manter o acompanhamento com um médico de base também da doença, então um cardiologista, um endocrinologista, tá? Não pode deixar de fazer o acompanhamento da doença prévia, só porque está agora numa gestação. Na verdade, a gente trabalha sempre em conjunto. E doutora, depois de descoberta uma gravidez que eventualmente foi uma gravidez de alto risco, depois do puerpério, etc., a mulher tem que continuar de olho nessas questões que surgiram durante a gravidez? Algumas doenças, sim. Por exemplo, a pré-eclâmpsia, antigamente a gente achava que era uma doença só exclusiva da gestação. O bebê nasceu, tirou a placenta, tudo resolvido, vida que segue normal. E hoje em dia os estudos já mostram pra gente que não. Essa paciente que teve uma lesão vascular, uma inflamação do endotélio, dos vasos sanguíneos dela durante a gestação, tem uma chance ao longo da vida de se tornar uma mulher hipertensa crônica muito mais do que uma gestante que não teve, né? Não quer dizer que ela vá ser hipertensa, mas essa paciente precisa fazer o acompanhamento uma vez por ano com um clínico, com um cardiologista, manter os exames dela e controle pressórico por um período para a gente acompanhar. Da mesma forma, as pacientes que tiveram diabetes só na gestação, elas têm um maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2 ao longo da vida do que aquela paciente que não teve. Então, o acompanhamento com um endócrino ou com um clínico uma vez por ano é interessante. Algumas doenças específicas da gestação, a gente acaba que não precisa acompanhar depois. Por exemplo, um trabalho de parto que foi prematuro, o bebê só nasceu prematuro, ao longo da vida da mulher não vai influenciar. Numa nova gestação, sim, a gente precisa avaliar o porquê que aquele bebê nasceu prematuro, se foi algum quadro infeccioso, que a gente precisa ficar mais atento, se é alguma modificação estrutural do corpo dela, um útero um pouco menor, né, que a gente chama de colo curto, que possa influenciar em gestações futuras ou não. Mas a grande maioria das situações de gestação de alto risco a gente pede para a paciente acompanhar depois também. O Rafael também mandou uma pergunta. A drenagem linfática para gestante, o que você diz? Principalmente agora no verão, nesses dias cheios de calor. Sim, é uma alternativa, a gente orienta as pacientes a fazer. É claro que a gente pede para procurar um profissional que já tenha experiência com gestante, né? E a gente libera para fazer a drenagem mais na região de membros superiores, inferiores e no dorso. Na barriga, a gente não orienta ficar estimulando muito, né? Para evitar dor, desconforto, até para evitar que, de repente, a mobilização maior acabe estimulando contração. Mas sim, a drenagem pode ser feita com um profissional que seja experiente nessa questão de já ter trabalhado com gestante. Até porque, por exemplo, no final da gestação, a barriga da mulher impede que ela fique deitada de bruços na cama, né? Então, precisa ter uma cadeirinha que ela consiga ficar sentada, apoiada, então, ou lateralizada, deitada lateralizada, para conseguir realizar essa drenagem. Certo. Doutora, já que a gente falou de calor, o que a grávida tem que fazer de cuidado especial nesses dias tão quentes, né? Principalmente aqui em Joinville, que a gente sofre tanto com, inclusive, a umidade, que deixa a sensação térmica muito maior. Tem algum cuidado específico? Sim, a gente orienta a roupa mais fresquinha possível, sapato também mais fresquinho possível. A gestante ela tem uma tendência a fazer queda de pressão e hipotensão com uma maior frequência em dias de maior calor. Então, andar sempre com uma garrafinha de água junto para hidratar, ou esses líquidos isotônicos, por exemplo, água de coco, Gatorade, né? Frutas sempre geladinhas e evitar alimentos muito pesados nesse período muito quente, por exemplo, muita gordura, muita fritura, que acaba fazendo que a gente fique um pouco mais indisposta, a digestão um pouco mais lenta, né? E acaba favorecendo, às vezes, de passar um pouco mal, ficar nauseada, com azia e vomitar. Então, os cuidados é a alimentação fragmentada, fruta, né? Quando não tem alguma restrição alimentar, como o diabetes, a gente pede para comer fruta, de preferência geladinha, e hidratação em grande quantidade, e procurar os ambientes mais frescos possíveis, né? Evitar ficar muito exposto ao sol, até para evitar uma queda de pressão brusca. A queda de pressão em si não causa nenhum mal para o bebê, né? Mas toda vez que a gente tem um desmaio, a gente tem risco de cair, se machucar, se bater, enfim, ter risco de sangramento. Então,
por isso que a gente pede para cuidar ao máximo em relação a essas quedas bruscas de pressão. Certo. Doutora, mais alguma dica, alguma sugestão para as nossas grávidas, sendo de alto risco ou de baixo risco? A dica é estar sempre com um obstetra que você confia, né? Fazer o teu acompanhamento regular. A gente tem a equipe ali do hospital, a gente tem o núcleo de atendimento à mulher, que fica no 7º andar, então tem vários médicos que trabalham ali para atendimento desde gestante de baixo risco como de alto risco. Então, descobriu a gravidez, começar o acompanhamento o quanto antes possível, ou até um planejamento prévio à gravidez, né? Para a gente ter uma gestação bem tranquila, o mais saudável possível, para que seja um momento agradável para a paciente, não só de preocupações, né? Que hoje em dia, se a gente fica muito atento, a gente pega o celular, é muita informação, e a gente vê que muitas gestantes acabam ficando ansiosas com tanta informação que chega e elas não sabem, muitas vezes, canalizar como que essas informações podem ser úteis na gestação delas ou não, né? Então, individualizar, lembrar que cada paciente é uma paciente, então a gente está aqui para atender vocês de forma individualizada, né? Justamente para que esse cuidado seja o melhor possível para você e para o teu bebê. E trazer sempre as dúvidas nas consultas, não ficar com dúvidas, né? Porque o que facilita muito isso é uma boa relação médico-paciente. Então, quando a gente consegue conversar de forma aberta, conversar com a família, com o acompanhante durante o pré-natal, tudo se torna muito mais fácil e mais leve para os dois lados. Doutora, a Alice também mandou uma pergunta aqui, além a Franci está mandando oi. Oi. A Alice pergunta, alguma dica que facilita ter gestação múltipla ou é uma questão genética? Na verdade, são mais uma questão genética mesmo, né? Quando a gente tem um histórico familiar, as chances são maiores, mas a idade também influencia. Então, mulheres que engravidam acima de 35 anos têm uma maior chance de engravidar de gestações múltiplas do que abaixo dessa faixa. Hoje a gente tem a ajuda da reprodução humana, então fertilização in vitro, né? A inseminação artificial, que muitas vezes acabam favorecendo isso. Mas não tem nenhuma dica específica em relação à medicação, isso não. Certo. A Morgana também faz uma pergunta que é, o que seria esse planejamento prévio? Quem que faz? É o teu próprio ginecologista e obstetra que faz. Geralmente a gente coleta o preventivo da paciente prévia à gestação e quando a paciente nos informa sobre o desejo de engravidar, a gente pede alguns exames laboratoriais para saber como está a saúde dela em relação às vitaminas, imunidade, se tem algum quadro infeccioso que precise ser tratado antes, né? E um ultrassom para avaliar como é que está a questão de ovário, trompa, se tem alguma alteração, algum cisto que precisa ser tratado ou não, porque às vezes a paciente está tentando ali engravidar, nunca fez nenhum exame e não sabe o porquê que está demorando. E em algumas situações tem alguma causa que a gente precise tratar de forma adequada. Então, a gente tenta anteceder um pouquinho, quando a gente faz uma avaliação prévia, a gente tenta anteceder essa demora, né, da paciente de engravidar. Então, são exames de laboratório que são um pouco modificados em relação à rotina ginecológica, que a gente não fica só na avaliação física, mama, preventiva, a gente acaba pedindo exames de laboratório e um ultrassom para ver se está tudo ok. Doutora, é isso. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Agradeço a todos que acompanharam. Obrigada, Fernanda. Obrigada ao hospital pela sua oportunidade, por esse convite. Fico à disposição. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, participou, que enviou as perguntas, né? E é isso. Obrigada mais uma vez. Fico à disposição, né? Estou sempre lá no ambulatório, então nas segundas-feiras eu faço acompanhamento das pacientes de alto risco, nas quintas e sextas das pacientes de baixo risco e acompanhamento ginecológico. Então, qualquer dúvida, a gente sempre está por lá. Exatamente. E também pode mandar perguntas aqui pelo nosso Instagram. Eu sou a Fernanda, sou da área aqui da comunicação e como eu falei no início, se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para a gente abordar aqui nas lives, fiquem à vontade para mandar. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Hospital Dona Helena, há 108 anos, cuidando de você.